E se eu te dissesse que um cavalo branco entregue ao Papa pode estar sendo visto como um sinal do fim dos tempos? Pois é, né? Essa história vai muito além de um simples presente. A gente está falando de profecias antigas, interpretações bíblicas e, claro, né, de um nome que não sai das manchetes: Trump. O número 666, o anticristo, o falso profeta e a besta. Para alguns, tudo isso não passa de superstição, mas para outros, são peças reais de um tabuleiro profético que já começou a se mover. O Daniel Mastral, conhecido por suas profecias e interpretações bíblicas, né, acreditava que esses três personagens já estavam atuando no mundo. E agora, com o acordo de paz assinado por Trump e o Papa recebendo um cavalo branco chamado Próton, muitos acreditam que o primeiro selo do Apocalipse pode ter sido aberto. Coincidência ou um alerta silencioso de que o início do fim começou? Hoje a gente vai conectar essas profecias, as falas de Mastral e os eventos atuais para entender por que tanta gente acredita que estamos vivendo um momento histórico, ou pelo menos apocalíptico. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O saudoso Daniel Mastral ficou conhecido não apenas por sua trajetória como ex-satanista que se converteu ao cristianismo, mas também pelas chamadas profecias que compartilhava ao longo dos anos. E uma das profecias mais comentadas foi a de Trump, né? Mesmo quando tudo indicava o contrário, o Mastral dizia com convicção que ele voltaria ao poder e, como todos viram depois, né, isso realmente aconteceu. Agora, um novo acontecimento, né, tem feito muita gente relembrar as palavras que ele disse na época. A profecia. Eu já trouxe aqui no canal algumas teorias sobre o fim do mundo, e entre as mais populares está a do último Papa. De acordo com essa profecia, o Papa Francisco seria o último dos 112 previstos por São Malaquias. Isso significaria que, com a chegada do próximo, o fim dos tempos estaria bem mais perto do que a gente imagina. A visão de Mastral vai por um caminho parecido, mas com base em outra passagem, a do oitavo rei, mencionada em Apocalipse 17, 10, 11. O texto diz: são também 7 reis, 5 já caíram e um já é. O outro ainda não é vindo. E, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui a igreja corrompida, seria a igreja, meretriz, a meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei, se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado independente. Para entender melhor essa teoria, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o Tratado de Latrão. Esse acordo reconheceu oficialmente a cidade do Vaticano como um Estado independente, sob a autoridade de Santa Sé. Foi a partir desse momento histórico que a contagem dos papas, usada como base para muitas dessas profecias, realmente começou. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora, olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era, que é de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Mastral também abordava passagens sobre a mulher sentada sobre os 7 montes, que segundo ele representaria a parte corrompida da igreja, simbolizada por Roma, uma cidade cercada exatamente por 7 colinas. Em Apocalipse 17, 1, 2 está escrito: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Segundo Mastral, essa passagem estaria diretamente ligada à chegada do oitavo Papa, no caso atual, né, o Leão XIV, que ele interpretava como sendo o oitavo rei citado nos versículos 10 e 11 do Apocalipse. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era, que é de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João 23.
que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João 23, em Paulo VI, João Paulo I, esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os Pois maçons lá. Segundo Mastral, o 8º Papa seria a personificação de um dos 6 presentes no famoso número da besta, né, o 666. Ele também seria uma espécie de suporte ou aliado direto do anticristo, que, segundo suas palavras, viria dos Estados Unidos. E se a gente fizer uma conexão com o cenário atual, muitas pessoas enxergam nessa narrativa um paralelo direto com a figura de Trump, levantando especulações de que ele poderia ser esse personagem profetizado. 37. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, Não, que o vai próximo, vir. o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. A flecha está lá. Quer dizer, Então, o poder americano está lá. Então, o anticristo, ele tá no cavalo branco, que denota poder. Poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na Ele não oratória. vem pra guerra logo de Não, cara. não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz só por tentar trazer paz no Oriente Médio. Né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore. A Bíblia também alerta que será justamente no momento em que tudo parecer calmo, quando as pessoas tiverem uma falsa sensação de paz e segurança, que as coisas realmente vão desandar. A Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, ufa, agora passou, nossa, cara. passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. Quando a gente junta a profecia de São Malaquias com as passagens bíblicas sobre o fim dos tempos, a impressão é de que muitas dessas peças começam a se encaixar nos acontecimentos de hoje. E o mais curioso, ou assustador, dependendo do ponto de vista, é que o Mastral já falava tudo isso lá em 2021, com detalhes que agora parecem ganhar um novo significado. O fim dos tempos começou? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes o que o Mastral dizia sobre o Trump. Mas em resumo, tudo gira em torno de 3 figuras centrais: o anticristo, o falso profeta e a besta. O Mastral sempre sustentou a ideia de que o Trump voltaria ao poder e, mais do que isso, acreditava que ele teria um papel fundamental nos acontecimentos ligados ao fim dos tempos. Cavaleiro do Apocalipse, no meu entender de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a interpretação disso, mas fala do 8º rei. Sobre o anticristo, que eu já falei no canal e mostrei alguns pontos que realmente fazem muita gente levantar a sobrancelha, né, e se perguntar se Trump não poderia ser o escolhido aí do capiroto. E agora, com esse recente acordo de paz em Gaza, apresentado como um passo para estabilizar o Oriente Médio, muitos veem com um possível sinal aí nessa história. Coincidência ou mais uma peça se encaixando no quebra-cabeça profético? É claro, vale lembrar aqui que esse acordo de paz praticamente já se desfez, tá? Não durou muito. Porém, só dos dois lados dialogarem, mesmo que um pouco só, né, já é um pequeno passo. Em Daniel 9:27 está escrito: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muita gente tem se perguntado, será que esse acordo promovido por Trump é justamente o tratado mencionado no livro de Daniel, aquele ligado ao surgimento do anticristo? E o que torna tudo ainda mais curioso é um detalhe que surgiu no mesmo período, tá? No dia 15 de outubro, o Papa Leão XIV, que segundo Mastral representaria então o falso profeta, recebeu de presente um cavalo árabe puro sangue branco chamado Proton. O presente foi entregue por um criador de cavalos da Polônia, pouco antes da audiência geral daquela quarta-feira. Coincidência ou mais um símbolo no meio de toda essa profecia? O doador Andrzej Michalski, devo ter pronunciado errado, mas está escrito aqui na tela, explicou que a inspiração para o presente veio de uma antiga foto do então futuro Papa montado a um cavalo durante uma viagem ao Peru. Mas o que realmente chamou a atenção foi o nome escolhido, né? Proton. Em grego, essa palavra significa primeiro ou princípio. Cavalo branco, próton, primeiro selo.
é a coincidência, né? No mínimo curiosa. Não é à toa que quem ama uma boa teoria conspiratória ficou em êxtase com essa história. Afinal, cada detalhe parece alimentar ainda mais o imaginário profético. Eu vou me ater ao que é principal, que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. Né? No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco. Poder. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. E eu já li gente que fala que pode ser tanto Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. Mas Cristo não apareceria com um arco. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Nesse contexto, muitos acreditam que o cavalo branco seria um sinal de que o primeiro selo foi aberto. E para os mais fervorosos, isso significaria o início do fim. Claro, há também quem veja tudo isso como apenas um presente simbólico, sem qualquer conexão profética. E convenhamos, essa é provavelmente a explicação mais plausível. Mas isso não impede as teorias de ganharem força. Vale lembrar que nem todos os que acreditam no fim dos tempos, com a volta de Cristo, o surgimento da besta e toda a narrativa apocalíptica, interpretam a profecia da mesma forma que Mastral. Porém, dentro da leitura dele, quando se conecta os pontos, a história fica assim. Trump seria então o anticristo, ou alguém muito próximo, né, do anticristo, traria a sensação de falsa paz, assinou um acordo de paz, o Papa, apontado como falso profeta, recebeu um cavalo branco, visto por muitos como um sinal do início do fim, e para completar esse enredo profético, só faltaria então a terceira peça, o sistema político global, a chamada besta, que, segundo essa interpretação, seria comandada pelo próprio anticristo, ou melhor, por Trump, ou por alguém muito próximo de Trump. Se tudo isso for realmente verdade, então estaríamos vendo as primeiras peças de um enredo profético começando a se encaixar diante dos nossos olhos. Mas se for apenas mais uma teoria, como tantas outras que já surgiram ao longo da história, tudo isso não passará de coincidências bem encaixadas. No fim das contas, só o tempo vai dizer se estamos presenciando algo grandioso ou apenas mais uma narrativa que ficará no campo das especulações. Mas o que você acha? Você acredita nessa teoria? A gente está presenciando mesmo o início do fim? Ou são meras coincidências conspiratórias? Comenta aqui o que você acha disso tudo. Deixa a sua sugestão de vídeo também aqui ou lá no meu Instagram, @marcelomilos. Até o próximo. Tchau!